Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos falar do último capítulo do livro do Céu e Inferno, a segunda parte do último capítulo. Então, nós vamos nesse tema 14, né? Foram 14 semanas que nós estudamos o livro O Céu e o Inferno. E eu convido já a todos para a próxima semana, onde iniciaremos o estudo da Revista Espírita, que será para mim assim uma tarefa bastante difícil, porque no Céu e Inferno e a Gênesis eu já tinha estudado, a Revista Espírita eu nunca estudei, mas com certeza eu sou o que mais necessito desse estudo. Então, eu convido a todos na próxima semana para nós iniciarmos essa nova fase de estudo. Então, vamos começar agora a segunda parte do capítulo 8º, que Kardec denominou Expiações Terrestres. Vamos começar com Juliene Maria, a mendiga. Na comuna de La Villate, havia uma pobre mulher chamada Juliene Maria, velha, enferma e que vivia da caridade pública. Um dia ela caiu numa lagoa, de onde foi tirada por um habitante do lugar, o senhor A, que lhe dava habitualmente socorro. Transportada para o seu domicílio, ela morreu tempo depois, decorrente do acidente. A opinião geral é que ela quisera se suicidar. No mesmo dia de sua morte, aquele que a salvara, o senhor A, que é espírita e médium, sentiu o roçar de alguém. Nós, quando estudamos o Livro dos Espíritos, nós vimos isso lá, e tem um livro do André Luiz que ele deixa isso muito claro, que o espírito, no momento da morte, se ele tiver essa vontade, quiser fazê-lo, ele pode avisar quem ele quer que seja avisado, um filho, um pai, uma mãe, alguém que ele gosta. Então, é um fenômeno assim, bastante fácil de ser feito. Então, André Luiz pergunta assim, olha, por que pouca gente faz isso? Ele falou, porque a maioria não sabe que pode. Porque André Luiz acompanhou uma mulher que estava desencarnando e o espírito dela foi lá avisar uma irmã em outra cidade. Ela falou com a irmã não conseguiu ouvi-la, mas a viu e já ligou os fatos que a irmã tinha morrido naquele momento. Então, ele sentiu um espírito perto dele, esse roçar de alguém, aquela vibração que a gente sente, né? Um arrepio, muitos e outros sentem uma vibração um pouco diferente, quando um espírito chega perto de nós. Então, chegou junto dele sem explicar a causa disso. Quando soube a morte de Jean-Marie, o pensamento lhe veio de que talvez o seu espírito viera visitar. Então, no momento, ele não pensou que pudesse saber. Ele era médium, o espírito estava ali me influenciando. Depois ele falou, foi ela que veio me visitar. Pediu conselho a seus guias protetores se poderia evocá-la e recebeu a resposta seguinte: podes fazê-lo, e isso lhe dará prazer, embora o serviço que te propões prestar-lhe seja útil, ela está feliz e toda devotada com todos aqueles que com ela se compadeceram. És um dos seus bons amigos. Ela conversa contigo com o seu desconhecimento, ou seja, ele é médico, nós vamos ver daqui a pouco, e ela já vinha o assistindo quando ele estava fazendo os procedimentos junto aos pacientes, né? Ela já estava ajudando esse amigo dela que ajudou em vida. Então, ele perguntou a ela, boa Juliene Maria, sois feliz? Era tudo o que eu queria saber. Isso não me impedirá de pensar sempre em vós e de nunca vos esquecer em minhas preces. Aí ela começou a dizer a ele, tenha confiança em Deus. Inspira a teus doentes uma fé sincera
e triunfarás quase sempre. Não te ocupes nunca com a recompensa que disso advirá. Ela será além do que esperas. Antes de tudo, é preciso a fé. Os 2 doentes que curaste, disso são a prova. Na circunstância que estavam, com o simples remédio, terias fracassado. Ou seja, se não houvesse uma assistência espiritual naquele momento, nos casos que ele cuidou dessas 2 pessoas, só com os remédios eles teriam desencarnado. Então, a importância, independente da religião do médico, a importância do médico se ligar a Deus nos momentos, por exemplo, que ele vai fazer uma operação, né? Uns 2 anos, eu fui fazer coisa simples, um implante dentário, e antes de começar, eu virei o rosto, o dentista estava orando antes de começar. Aquilo me deu uma paz, uma confiança total, fiquei totalmente sem medo, porque uma pessoa que, para fazer um procedimento até simples, para e começa a orar, eu já falei, isso aí só pode dar certo. Então é muito importante, independente da religião, os médicos sempre lembrarem que eles são assistidos, né, nessa profissão que é dedicada àqueles que realmente têm vocação para isso. Quando pedis a Deus, ela continua falando a ele, permitir que os bons espíritos derramarem sobre ti os teus fluidos benfazejos, se esse pedido não se faz sentir um estremecimento involuntário, é que tua prece não está bastante fervorosa para ser escutada. Gente, isso é importante. Eu já percebi isso. Quando eu faço uma prece que eu consigo realmente mentalizar o que eu estou pedindo, na hora, parece que vem um tipo de um arrepio, assim, constante. Mas quando você faz uma prece que não dá esse arrepio, que você não está colocando o coração, ou seja, a sua prece não está passando pelo coração. Ela está saindo direto da sua mente para a sua boca. Então, quando a pessoa realmente está conseguindo elevar o seu pensamento na prece, é como se, não chega a ser um arrepio, você sente uma vibração diferente nos braços. É importante a gente verificar isso, quanto que a gente está conseguindo elevar a nossa prece, passando pelo coração, ou seja, colocando o sentimento na prece. E ela continuou, para você ver como esse espírito já conseguiu um grau de elevação bom. O espiritismo, ela falou, te explica a minha linguagem como espírito. Não tenho necessidade de entrar nos detalhes a esse respeito. Creio também inútil te dar parte de minha existência precedente. A posição de me conhecer sobre essa terra deve fazer-te compreender as minhas outras existências, que não foram sem censura. Então, ela está falando assim, olha, se eu passei toda essa dificuldade lá no material, é porque eu dei causa na outra vida, né? Ou então, como ela vai explicar melhor daqui a pouco para uma outra comunicação que ela deu em Paris, ela pediu essa dificuldade para a gente ver que nós já falamos isso na semana passada, nem todo mundo que está com sofrimento muito grande está passando por expiação. O caso dela foi esse, né? Dela pedir para crescer, não porque ela tinha que resgatar da última vida. Votada a uma vida de miséria, fraca e não podendo trabalhar, mendiguei toda a minha vida. Deus julgou a minha prova e a minha expiação suficientes. Ele pôs um termo, livrando-me sem sofrimentos da vida terrestre, porque não me suicidei como se acreditou de início. Morri subitamente sobre a borda da lagoa no momento em que dirigi uma última prece a Deus. A inclinação do terreno foi a causa da presença do meu corpo na água. Não sofri. Estou feliz por poder cumprir a minha missão sem entraves e com resignação. Tornei-me útil na medida das minhas forças e dos meus meios, e evitei fazer mal ao meu próximo. Agradeço por tuas preces e pelo serviço que me prestaste.
Não esquecerei nunca. Olha o bem que se faz. Não pode, a gente não pode fazer o bem pensando na recompensa, mas ela vai vir sempre, principalmente quando nós não queremos receber a recompensa aqui nessa vida. Um dia nos reveremos e muitas coisas seriam explicadas. No momento, isso seria supérfluo. Fica sabendo somente que te sou toda devotada e que estarei sempre perto de ti, quando tiveres necessidade de mim para aliviar aquele que sofre. Aí, lá na Sociedade de Paris, nós já explicamos isso semana passada, eles ficavam sabendo desses casos e muitas vezes eles evocavam aquele espírito lá em Paris. Foi o que aconteceu. Então, ela falou assim numa evocação lá na Sociedade de Paris: obrigado por consentirdes admitir-me em vosso meio, caro presidente. No caso, Allan Kardec. Sentistes bem que as minhas existências anteriores eram mais elevadas como posição social, ou seja, ela foi rica nas outras vidas. Se retornei para sofrer essa prova da pobreza, foi para punir-me de um orgulho vão que me fez repelir o que era pobre e miserável. Suportei a minha prova. Não, foi outro caso que eu achei que ela não precisava passar. Nesse caso, ela precisava sim. Suportei a minha prova sem murmurar, pressentindo uma vida melhor, de onde não deveria mais retornar sobre essa terra de exílio e calamidade. Então, ela destaca de uma forma muito forte aí essa questão da gente não murmurar nas provas, não murmurar no sofrimento, procurar perceber que se aquilo apareceu em nossa vida, tem uma razão de ser. Então, a gente procurar ser melhor quando essas dores aparecem. Que felicidade o dia que nossa alma, jovem ainda, pode reentrar na vida espiritual para rever os seres amados. Obrigado. Obrigada a esse senhor A, que foi aquele médico que sempre ajudou, que me abriu a porta do reconhecimento. Sem a sua mediunidade, não poderia agradecer-lhe, provar-lhe que minha alma não esquece as felizes influências do seu bom coração e recomendar-lhe propagar a sua divina crença. Ele está chamado a conduzir almas desviadas, que se persuada bem de meu apoio, ou seja, que ele fica bem ciente que eu vou continuar apoiando. Sim, posso restituir-lhe em cêntuplo, 100 vezes mais o que ele me fez, instruindo-o no caminho que seguir. Agradecei ao Senhor por ter permitido que os espíritos possam vos dar instruções para encorajar a pobre nas suas penas e deter o rico no seu orgulho. Então, você vê que é uma vida de luta, uma vida de sofrimento bem aceita, sem murmuração, faz com que a pessoa se eleve bastante, porque o sofrimento tem o sofrimento em si, ele não faz a pessoa progredir, mas a melhora através do bem que ela possa fazer, através do amor que ela pode dedicar à pessoa, impulsionada pelo sofrimento, faz isso. Então, a pessoa que, ao receber o sofrimento na vida, não se revolta, e além de não se revoltar, ela procura tornar-se melhor para sublimar naquele sofrimento, ela tem um ganho muito grande. Por isso que muitos espíritos pedem uma vida com bastante sofrimento. Agora nós vamos ver um outro espírito chamado Joseph Maitre, cego. Joseph Maitre pertencia à classe média da sociedade. Gozava de um modesto bem-estar que punha o abrigo da necessidade. Seus pais lhe deram uma boa educação e destinaram-no à indústria. Mas, aos 20 anos, tornou-se cego. Ele morreu em 1845, com 50 anos. Então, ele ficou cego durante 30 anos. Uma segunda enfermidade veio atingi-lo, mais ou menos 10 anos antes de sua morte. Tornou-se completamente surdo.
de sorte que suas relações não podiam ocorrer senão pelo toque. Que pudera merecer essa triste sorte não fora a última existência, porque sua conduta fora sempre exemplar. Era bom filho, de um caráter doce e benevolente. E quando ficou surdo, aceitou essa nova prova com resignação e nunca murmurou uma queixa. Uma pessoa que o conhecera, presumindo que poderia tirar úteis instruções de uma conversa com seu espírito, recebeu a comunicação seguinte: meus amigos, eu vos agradeço por vos lembrares de mim. Vós me conheceste cego e surdo, e vos perguntastes o que fizera para merecer semelhante sorte. Vou eu contar-vos. Sabei primeiro que é a segunda vez que sou privado da visão. Numa precedente existência, no começo do último século, tornei-me cego com a idade de 30 anos, em consequência de excesso de todos os gêneros que arruinaram minha saúde e enfraqueceram meus órgãos. Mas, em lugar de reconhecer que eu era a primeira causa de minha enfermidade, disse eu acusei essa mesma providência, no qual pouco acreditava. Blasfemei contra Deus e reneguei-o, acusei-o, dizendo que se existisse, deveria ser injusto e mau, uma vez que assim fazia sofrerem as suas criaturas. Deveria considerar-me feliz, ao contrário de não ser, como tantos outros miseráveis, cegos, obrigados a mendigar o pão. Ou seja, apesar de ele mesmo ter gerado a cegueira por um comportamento muito irregular, ele estava em melhores condições que a maioria dos cegos que precisavam mendigar. A família dele conseguia mantê-lo. Sob o império dessas ideias de minha falta de fé, tornei-me áspero, exigente, insuportável para aqueles que me cercavam. O problema sempre, né, gente? A gente tem batido bastante nisso, o problema da revolta. A pior coisa que a gente pode fazer na vida é revoltar-se. E algumas vezes nós nos revoltamos. Então, nós temos que cuidar muito disso. Porque quando eu me revolto, eu estou falando para Deus, tudo que está acontecendo na minha vida, eu não tenho nada a ver com isso. E todos nós sabemos que as dores que aparecem em nossa vida, ou nós pedimos para passar por elas, ou nós demos causa. Então, realmente, nós somos totalmente responsáveis pelos sofrimentos que aparecem em nossas vidas. Depois de ter inutilmente esgotado todos os recursos da ciência para tentar debelar a cegueira, vendo uma cura impossível, me suicidei. No meu despertar, ai de mim, estava mergulhado nas mesmas trevas em que estive durante a vida. Reconheci que não mais pertencia ao mundo corpóreo, mas era um espírito cego. Se essa vida deveria ser eterna, como ouvir a dizer, estaria durante toda a eternidade nessa situação? Olha o sofrimento. Ele chegou no plano espiritual cego. Então, todos os cegos chegam cegos? Não. Alguns momentaneamente, porque com o perispírito ele enxerga por todo o corpo. Ele podia, tão logo sair do corpo, já enxergar. Mas, muitas vezes, o espírito não sabe que ele pode enxergar, então ele bloqueia. Então, vamos dizer, não nesse caso, um espírito que passou pela cegueira e foi bem, ele pode ser ajudado e voltar rapidinho, mas ele pode ficar alguns dias sem recuperar a visão que ele poderia ter normalmente, porque a mente dele está bloqueada. Nesse espírito, ou foi a própria mente, ou o mal que ele causou no seu perispírito com o suicídio. Mas a primeira parte acho que é mais provável. Exausto, estafado, fiz em torno um retorno sobre mim mesmo. Compreendi que uma força superior caía sobre mim. Disse a mim se essa força podia oprimir-me, poderia também aliviar-me.
e implorei a sua piedade. Então, gente, sempre nós estamos colocando isso. Chegamos no plano espiritual, não estamos bem, o que nós temos que fazer? Se arrepender, e com humildade pedir ajuda. Pronto. Deus sempre vai nos ajudar. Então, ó, só depois ele sair da revolta, sofrer bastante, mais ou menos igual funcionou com o André Luiz, que ele implorou a piedade de Deus. À medida que eu pedia e que o meu fervor aumentava, alguma coisa dizia-me que essa cruel posição teria um termo. Quer dizer, não recuperou de imediato. Porque como o sofrimento não é castigo, ele tem um objetivo, ou seja, para que você não cometa esse ato de novo. Então, era necessário que ele ficasse mais tempo com esse sofrimento para que aquilo lá impactasse bem na vontade deles de não cair de novo na mesma casca de banana da vida. Enfim, a luz se fez. O meu arrebatamento foi extremo quando entrevi as claridades celestes e distingui os espíritos que me cercavam, sorrindo com benevolência. Quis seguir as suas pegadas, mas uma força invisível reteve-me. Um deles disse: Deus que desconheces, teve conta do seu retorno a ele e permitiu-nos dar-te a luz. Mas tu não cedesse senão com constrangimento e a lassidão. Então, se ele tivesse cedido sem que o sofrimento tivesse empurrado ele teria mais mérito. Se ele tivesse arrependido, ele mesmo reconhecesse o erro e se arrependesse, porque a gente sempre coloca isso. Uma das últimas perguntas do Livro dos Espíritos: quanto tempo demora o sofrimento do culpado? Demora até que ele se melhore. Então, se a pessoa se melhora, aquele sofrimento não tem mais razão de ser. Mas ele só fez isso para fugir do sofrimento. Por isso que ele fala: se queres doravante participar da felicidade que aqui se goza, é necessário provar a sinceridade do teu arrependimento e de teus bons sentimentos, em recomeçando a tua prova terrestre, em condições onde estará exposto a cair nas mesmas faltas, porque essa nova prova será ainda mais rude do que a primeira. Então, uma prova que nós não passamos por ela, na próxima vida ela vai aparecer de novo. E, na maioria das vezes, agravada. Por exemplo, uma pessoa que comete suicídio por ter um problema financeiro muito grande, ou por ter uma doença que ele se revoltou com ela, na próxima vida ele vai ter novamente que passar por aquele problema financeiro ou por aquele problema de saúde. Logicamente, depois que ele é ajudado no plano espiritual, e no livro Memórias de um Suicida isso fica bem claro, a espiritualidade faz um treinamento com ele de uma forma muito boa, muito forte, para que ele não caia na próxima vida. Então, ele não vem de forma assim, não preparada para a prova. Não, ele vem muito bem preparado. Agora, ele vai passar pela prova. Aceitei prontamente, prometendo-me muito não mais falir. Já veio com a convicção de não falir. Portanto, retornei sobre a terra na existência que conheceis. Não tive dificuldade em ser bom, porque não era mal por natureza. Revoltara-me contra Deus. De novo a revolta. E Deus puniu-me, não pune Deus. Mas era a linguagem do Espírito. O que acontece é que a pessoa mesmo sofre a consequência dos atos. Para aí, retornei com a fé inata. Foi por isso que não murmurei mais contra ele, contra Deus. E aceitei minha dupla enfermidade com resignação. O isolamento em que me encontrei nos últimos anos, quando ele ficou cego e surdo, nada tinha de desesperante, porque eu tinha fé no futuro e na misericórdia de Deus. Ele me foi muito proveitoso, porque durante essa longa noite,
onde tudo era silêncio, a minha alma mais livre lançava-se para o eterno e entrevia o infinito pelo pensamento. Quando chegou o fim do meu exílio, o mundo dos espíritos não teve para mim senão esplendores e inefáveis prazeres. Quando olho o passado, acho minha situação muito feliz e disso rendo graças a Deus. Mas estou longe ainda da felicidade perfeita. Eu espiei. Me é necessário agora reparar. Minha existência não foi proveitosa, senão a mim unicamente. Espero recomeçar uma nova existência em que poderei ser útil aos outros. Isso será a reparação de minha inutilidade precedente. Só então avançarei no caminho bendito, aberto a todos os espíritos de boa vontade. Ou seja, nós sempre temos que lembrar que é necessário fazer o bem. Não é só deixar de fazer o mal. Então, ele sabendo disso, estava programando a próxima vida para poder ajudar outras pessoas. Charles de Saint-G, jovem especial, tinha problema mental. Charles de Saint-G era um jovem especial, de 13 anos, e cujas faculdades intelectuais eram de uma tal nulidade que não conhecia seus pais, e podia tomar seu alimento com dificuldade. Havia nele parada completa de desenvolvimento de todo o sistema orgânico. Então, eles perguntaram a São Luís, que era o espírito que coordenava todo esse trabalho da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Quereis dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? São Luís respondeu, podeis evocá-lo como se evocasse o espírito de um morto. Então, você já deve, quem participa de reunião mediúnica, já deve ter visto diversas vezes a manifestação numa reunião mediúnica de um espírito encarnado, mas, nesse caso, dormindo. Então, ele fala assim, vou continuar a pergunta, vossas respostas nos fariam supor que a evocação poderia ser feita a qualquer momento? Ele falou, sim, a sua alma prende-se ao corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Pode sempre ser desligado. Não que ele fosse ficar acordado lá, né, porque o espírito vinha para cá, mas ele facilmente se desligaria do corpo, né, se ele sendo evocado, como o corpo fazia obstáculo para a manifestação dele, ao mesmo tempo isso era necessário para ele, mas facilitava ele sair do corpo também. Foi isso que São Luís falou para ele. Então, evocaram. Então, ele começou falando o seguinte, sou um pobre espírito preso à terra como uma ave por uma pata. Em vosso estado atual, como espírito, tendes a consciência de vossa inutilidade nesse mundo? Ele falou, certamente. Sinto bem o meu cativeiro. Quando o vosso corpo dorme, que o vosso espírito se desliga, tendes as ideias lúcidas, como se estivessem no estado normal? Que pergunta importante. Ele está falando assim, quando você dorme, porque durante a vigília, ou seja, quando ele está acordado, ele não consegue exprimir a inteligência de forma nenhuma. Então ele pergunta, quando você dorme, se afasta do corpo, seu espírito vai ter ideias lúcidas? Então ele responde, quando o meu infeliz corpo repousa, estou um pouco mais livre para levar ao céu que aspiro. Experimentai como espírito um sentimento penoso pelo vosso estado corporal? Ele falou, sim, uma vez que é uma punição. Lembrai-vos de vossa existência precedente? Sim, ela foi a causa de meu exílio na presente. Qual é essa existência? Um jovem libertino sob Henri III. Procurei lá na internet, esse Henri III foi o rei da Polônia e grão-duque da Lituânia entre 1573 e 1575 e também rei da França em 1574. Então, isso daí já fazia bastante tempo, né? Disseste que a vossa condição atual é uma punição. Não a escolheste, pois não. Isso é importante. A Joana de Ângeles, no livro Plenitude,
ela faz uma separação bem didática de prova e expiação. Então, ela mostra que a prova geralmente é escolhida pelo espírito, quando ele tem condição de escolher, ou quando ele não tem, a prova é escolhida pelo seu espírito protetor. Já a expiação é imposta. O espírito tem que passar por aquilo. Porque é uma situação que ele agravou de forma tão forte as suas responsabilidades numa vida, que para sanar com a sua própria consciência, ele vai ter que passar por isso. Então, a diferença da prova e expiação também é o seguinte: a prova, se você se torna melhor, ela sai da sua vida. Já a expiação, ela pode ser diminuída, mas você vai ter que passar ou por ela toda, uma parte dela para restaurar aquele equilíbrio que ficou perdido. Como a vossa existência atual pode servir a vosso adiantamento no estado de nulidade que estáis, ela não é nula para mim, diante de Deus que me impôs. Olha que resposta. Geralmente, esses espíritos, eles são muito inteligentes. Eles não necessitam do desenvolvimento da inteligência. Na maioria das vezes, eles são mais inteligentes que aquelas pessoas com quem eles vivem. Agora, o corpo bloqueia essa inteligência. Por que bloqueia? Justamente para que ele adquira sentimentos. Então, se ele reencarna numa casa onde lhe dão muito amor, o desenvolvimento dele, quando é um caso, por exemplo, síndrome de Down, se o espírito nasce numa casa que dá muito amor, ele fica quase que normal. Quase que normal. Ele pode trabalhar, ele conversa. Por quê? Porque o que ele precisava é do amor. Prevedes a duração de vossa existência atual? Não. Ainda há alguns anos e reentrarei na minha pátria. Desde a vossa precedente existência até a vossa encarnação atual, que fizeste como espírito? Foi porque eu era espírito leviano que Deus me aprisionou. Ou seja, no mundo espiritual, ele continuava como leviano, não queria saber de nenhum. Então, foi a necessidade para ele de vir sem poder usar a inteligência, para ele aprender a dar valor em usar a inteligência para as coisas boas. No vosso estado de vigília, ou seja, quando você está acordado, tendes consciência do que se passa ao vosso redor? E isso, apesar da imperfeição dos vossos órgãos, ele fala o seguinte: eu vejo, eu ouço, mas o meu corpo não compreende nem vê nada. Olha que importante isso a gente saber. Que uma pessoa, mesmo com um problema mental muito grave, ela, aparentemente, ela não está compreendendo nada que está acontecendo à volta dela, mas o espírito está. Ele sente quem gosta dele, ele sente quem tem preconceito para com ele, ele sente tudo isso. Por isso da importância de dar amor, por isso da importância de dar alegria, carinho, porque ele, aparentemente ele não compreende, ele não sente isso daí, mas o espírito está sentindo. Agora vamos para o último caso dessa noite, chamado Adelaide Marguerite Gossi. Adelaide era uma simples e pobre serva da Normandia. Com 11 anos, ingressou no serviço de ricos pecuaristas de sua cidade. Então, ela foi ser empregada doméstica em rico pecuarista lá na cidade dela. Pouco tempo depois, num transbordamento do Seine, acho que é o rio Sena, né, da França, um transbordamento do Sena carregou e afogou todos os animais. Outras infelicidades sobrevieram e seus senhores, aquele para quem ela trabalhava, caíram na miséria. Adelaide encadeou a sua sorte a deles. Abafou a voz do egoísmo e não ouviu senão seu coração generoso fê-los aceitarem 500 francos poupados por elas e continuou a servi-los sem salário. Depois, quando de suas mortes, morreu o patrão e a patroa, ligou-se a uma filha dele que se tornava viúva e sem recursos. Ela trabalhava no campo
e leva seu ganho a casa. Casa-se e a jornada de seu marido acrescenta a sua. E eis ambos a sustentarem a pobre mulher, que ela sempre a chama de sua senhora. Esse sublime sacrifício durou quase meio século. A sociedade não deixou no esquecimento essa senhora. Concedeu-lhe uma medalha e uma recompensa em dinheiro. Um ataque de paralisia levou-a, né? Ela morreu num instante sem sofrimento, esse ser benfazejo. Então ela foi evocada. Rogamos ao Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de Marguerite Gossi comunicar-se conosco. Como nós já falamos, geralmente é naquelas comunicações que Kardec, ou isso era publicado em algum jornal, ou alguém mandava escrito para ele, e ele, Kardec, então, evocava, ou então ele publicava, nós vamos ver bastante isso na Revista Espírita, que chegava para ele. Então, vamos voltar. Rogamos ao Deus Todo-Poderoso permitir o espírito de Marguerite de Gossi comunicar-se conosco. Ela falou, sim, Deus consentiu essa graça. Estamos felizes em vos testemunhar nossa admiração pela conduta que tivestes durante a vossa existência terrestre e esperamos que a vossa abnegação receba a sua recompensa. Ela responde, sim, Deus foi para a sua serva cheio de amor e misericórdia. O que fiz e que achastes bom era muito natural. Para a nossa instrução, poderia dizer-nos qual foi a causa da humilde condição que ocupasse sobre a terra? Então, lá na primeira eu tinha confundido com ela. Então, ela vai explicar. Eu ocupara em 2 existências sucessivas uma posição bastante elevada. O bem me era fácil. Cumpria-o sem sacrifício, porque era rica. Achei que avançava lentamente, e foi por isso que pedi para retornar numa condição mais íntima, onde deveria lutar eu mesma contra as privações. E para isso preparei-me por muito tempo. Deus sustentou a minha coragem e pude chegar ao objetivo que me propusera, graças aos socorros espirituais que Deus me deu. Reviste os vossos antigos senhores? Dizei-nos, eu vos peço, qual a vossa posição diante deles? E se considerais sempre como a sua subordinada? Ela falou, sim, eu os revi. Estavam à minha chegada neste mundo, e eu vos direi, com toda a humildade, que eles me consideram como lhe sendo superior. Tínhamos um motivo particular para vos ligar a eles antes que a outros? Ela falou, nenhum motivo obrigatório. Ela não estava em expiação. Ela pediu essa vida justamente para o crescimento dela. Então, vou só repetir. Nenhum motivo obrigatório atingiria o meu objetivo em qualquer parte. Escolhi-os para quitar com eles uma dívida de reconhecimento. Outrora foram bons para mim e me prestaram serviço. Naquela fase da outra vida, onde ela tinha recursos, eles eram empregados dela e foram bons para ela. Então, ela aproveitou nessa vida para servi-los como uma forma de recompensar aquela bondade. Que futuro se apresenta para vós? Ela, olha a resposta. Espero estar reencarnado num mundo onde a dor é desconhecida. Talvez me acheis bem presunçosa, mas vos respondo com toda a vivacidade do meu caráter. De resto, entrego-me à vontade de Deus. Vocês percebam o seguinte, essa senhora, ela não precisaria passar por isso. Então, ela pediu uma vida de muito sacrifício, porque nas outras vidas ela tinha o poder da riqueza, e ela achava que era mais fácil para ela fazer. Na verdade, a gente sabe que a riqueza atrapalha por demais, né? Porque nos leva ao orgulho e à vaidade, e é uma prova mais difícil. Mas ela já tinha passado por isso. Então, a riqueza para ela não significava mais a excitação do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Mas ela achava que o bem que ela fazia era fácil. Então, o que ela fez? Eu quero lá nascer de novo numa vida muito difícil, onde tudo que eu tenho deva ao meu trabalho. E ela conseguiu
fazer tudo isso nessa vida. Então, a gente percebe que nem todas as expiações são uma punição, ou não existe punição, mas são uma consequência de maus atos que fizemos na nossa vida. Como nós já dissemos na outra vez, e o Donizete ressaltou no final, alguns espíritos muito bondosos e muito fortes, geralmente mulheres simples, pedem para nascer numa condição bem difícil para passar coragem para seus filhos. Então a gente vê a situação, acha, nossa, na outra vida ela deve ter tido uma vida de muito desequilíbrio. Não. Algumas vezes ela veio para mostrar força, igual aquele menino que nós vimos na semana passada, que na vida anterior ele ficou a vida inteira sofrendo para resgatar. Mas naquela vida ele veio para ensinar as outras crianças que estavam com ele no orfanato a não revoltar esse contra a dor. Então agora eu abro para vocês, quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma colocação para fazer. Então, aproveitando que nós estamos no último capítulo do livro Céu e Inferno, então fiquem à vontade. Eu achei interessante o fato, né, do moço cego, né? Ele, depois de desencarnado, mesmo assim, ele continuava sem a visão, né? Isso. E depois, num outro momento, passou a vir, né? Passou a vir. Porque para ele foi a consequência da revolta. Porque aquela cegueira durante a vida dele tinha sido consequência dos atos não bons que ele fez. Então, ele gerou uma doença no seu olho que gerou a cegueira. E aí, ele não reconheceu, não conseguiu ver que ele mesmo era o causador do seu problema e revoltou-se contra Deus. Então, esta revolta, para que ele deixasse de revoltar-se, foi necessário ele achar que, chegando no plano espiritual, que ele ia ficar pela eternidade cego. Porque quando ele chegou no plano espiritual, ele não viu a luz, ele não via ninguém. Então, você viu que ele fala o seguinte, nossa, eu achei, como ele não tinha essa consciência religiosa, mas que eu sei é pela eternidade, então eu estou cego pela eternidade. Então, se ele estava se revoltando por ter ficado alguns anos cego na Terra, e, como ele mesmo fala, numa cegueira que ele não precisou mendigar nada, porque a família ainda o assistia, e agora pela eternidade? Só que chegou um momento que, na hora que o desespero fica tão grande, que muitas vezes você lembra, não, puxa vida, mas é hora de eu pedir para Deus. Né? E aí ele pediu para Deus e acho que não foi de imediato, né? Ele foi continuando pedindo até que eles viram que aquele pedido era de uma vontade que realmente queria ser ajudado, porque a gente tem que querer ser ajudado também, não é? Porque muitas vezes a gente está com um problema, a gente fala que quer ser ajudado, mas não faz movimento nenhum para essa ajuda. Você tem que fazer a sua parte. Então, mostra que, como não é castigo, são remédios amargos que a pessoa tem que passar para se emendar, para deixar de revoltar-se. Né? É isso aí, muito boa explicação. Obrigado, Sr. Teresa. Rodrigo, pode falar, por favor? Edson, não é nenhuma pergunta, é só questão mais de um agradecimento, assim, de que você trouxe os ensinamentos para a gente aí, pelo menos particularmente, tá? Para mim foi um excelente ensinamento esses dias aí que você fez isso daí para a gente, que você passou. E eu só queria agradecer, porque daí a gente tira um grau de... A gente pode tentar evoluir um pouquinho, né? E tirar um pouquinho disso daí, né? Pra gente filtrar isso daí, né? Eu só queria agradecer, viu, Edson? Eu que agradeço, Rodrigo. Quando a gente fala assim, que o ouvido mais perto que está da nossa boca é o nosso mesmo, parece uma figura de falsa modéstia que a gente quer fazer para o outro enaltecer, jogar mais confete, né? Mas não é. Não é. Geralmente, eu acho que quem pede na vida para trabalhar fazendo palestra
é para não ter como chegar para o lado de lá e falar, não sabia. Né? Eu não sabia, então, porque uma coisa é você explicar, outra coisa é você colocar em prática na vida. Então, eu tenho a mesma dificuldade que você, Rodrigo. Quando eu estou falando, a gente vai introjetando também, né? Porque o ensinamento é do livro, mas eu agradeço muito a sua generosidade. Eu que agradeço, Edson. Sérgio, pois não. Edson, Pois não, Sérgio. nesta quinta, na outra e acho que na outra também, foi colocado os exemplos. E eles são ótimos, né? Só que todos os exemplos foram drásticos. Ou cegueira, ou uma deformidade grande no organismo, coisas ruins, né, com o corpo. Então, aí vem, na nossa, minha, sua, de todos que estamos aqui na tela, estamos vivendo uma vida, vamos dizer, normal, baseado nos exemplos que tivemos. Significa, então, que nós estamos no caminho certo, estamos conseguindo uma evolução maior, estamos nos depurando, estamos fazendo com que a gente consiga evoluir e estamos no caminho certo? Olha, não sei se você acompanhou essa segunda parte de exemplos. Kardec foi muito didático. Então, você vê que ele colocou a expiação por último, nos espíritos endurecidos, lá no final. Ele começou por quem? Pelos espíritos felizes. Aqueles sim são os modelos para nós, né? Você pega uma Condessa Paula, por exemplo, aquela mulher tão bondosa, tão dedicada ao bem. Depois daqueles espíritos, ele falou dos espíritos em condição mediana, que é quase todos nós. Então, a maioria de nós está nessa condição mediana. Não somos ainda felizes, estamos muito longe disso, mas ainda já não fazemos o mal, ainda caímos nas cascas de banana da vida, mas geralmente nós temos uma propensão a fazer o bem ainda, já, né? Então, o que importa, Sérgio, nessa vida é nos tornarmos melhores. Eu sempre falo assim, quer ver, ó? Deixa eu mostrar, sempre vocês estão me vendo aí, né? Duas pessoas, ó. Vamos dizer que o teto seja o espírito muito feliz. Então, uma pessoa está com esse livro aqui, nessa altura de crescimento, a outra está aqui. Então, qual que está mais evoluído? Logicamente, esse está na minha mão direita. Mas viveram uma vida. Esse daqui ficou nesta posição. Esse daqui evoluiu para metade do caminho. Quem continua mais evoluído? Esse continua mais evoluído. Só que quem ganhou a vida? Esse daqui. Esse perdeu a vida, porque ele não progrediu nada. Então, numa vida, dois espíritos, o espírito A pode ser mais evoluído, mas ele não aproveitar a vida. E um espírito B pode ser menos evoluído e, através da sua vontade, do seu esforço, ele fazer com que aquela vida valha a pena. Então, não importa muito para nós, assim, o quanto nós conseguimos chegar. Sim, o esforço que nós temos que fazer para se tornar melhor. Não para ser aquela melhora de sair de espírito em condição mediana já para espíritos felizes. Não, mas para ser melhor que nós mesmos éramos há 10 anos atrás, por exemplo. Esse deve ser o objetivo. Donizete queria colocar, por favor. Eu gostaria de dar uma contribuição dentro da pergunta do Sérgio, para esclarecer o seguinte, dentro do aprendizado, que a evolução do espírito, ela não é linear. Ou seja, nós não estamos subindo uma escada, nós estamos subindo numa árvore com vários galhos. O que significa isso? Significa que eu posso ter
um conhecimento e um certo equilíbrio numa determinada área e posso não ter em outra área. Então, numa encarnação em que eu esteja passando por uma prova, uma experiência na qual eu estou confortável, eu posso passar a reencarnação muito bem, sem grandes deslizes. Mas se na outra eu for passar por uma experiência de algo que está pendente na minha evolução, eu posso fracassar. Além disso, os nossos resgates, as nossas expiações, elas ocorrem de trás para frente. Então, o que eu estou resgatando hoje tem a ver com a minha última ou penúltima reencarnação. Mas tem pendências de 200, 300, 400, 500, 600 anos, a gente não sabe. Coisas que não puderam ser resolvidas ou porque eu não estava fortalecido, ou porque o meio familiar, vamos dizer assim, meu relacionamento, as pessoas com as quais eu teria que me reajustar, não estavam disponíveis para o meu entendimento. O Emmanuel, por exemplo, ele fala que ele teria tido uma experiência na igreja que foi do tipo, ou acredita ou morre. Mas vamos lembrar que antes, lá em 50 anos depois, o Emmanuel foi o escravo Nestório, em que ele já estava convertido ao cristianismo, numa situação até boa. Então, a gente não pode fazer uma avaliação, hoje eu estou numa condição melhor, porque eu não sei o que eu tenho ainda para reparar. Né? Então, se a gente perceber isso, a gente vai fazer cada vez mais um esforço para fazer o melhor, para ir compensando já aquilo que nós nos enganamos no passado. Muito bom, gostei da sua complementação para o Edson, de não linear e sim o exemplo da árvore. Né? E pode até ter galhos mais tênues que você pode optar por ele, cair e ter que voltar. Isso mesmo.